E aí pessoal, beleza? Eu havia feito um vídeo dando a minha opinião de tudo o que aconteceu envolvendo a brasileira Juliana, que caiu na cratera de um vulcão na Indonésia e infelizmente faleceu. E eu nem ia mais tocar nesse assunto, eu dei minha opinião lá, só que algumas coisas que aconteceram depois e ainda está acontecendo, eu acho que não tem como você não se revoltar ainda mais. Primeiro, pelos comentários de alguns aí na internet. Eu acho que eu vou parar um pouco de usar rede social, Facebook, essas coisas assim. Twitter já não uso, já não gosto do Twitter. Mas eu acho que eu vou parar um pouco de usar o Facebook, porque eu tava vendo ali, e às vezes o cara, eu moro no interior de São Paulo, às vezes o cara no interior lá do Amazonas consegue me irritar lá a milhares de quilômetros de distância. Eu tô vendo alguns comentários aí de pessoas a respeito dela. Tô achando uma coisa tão revoltante que chega a doer na alma. Pessoas colocando a culpa na própria garota por ela ter feito essa trilha aí, que é considerada perigosa, que ela não dá valor à vida. Cara, eu acho que sim, ela dá valor à vida. Por isso ela queria aproveitar cada minuto da vida dela. Por isso que ela fazia esses passeios, ela fazia essas trilhas. Eu gosto, se eu pudesse, eu iria. Eu sei dos riscos que tem. Eu sei, aliás, qualquer lugar você corre risco. Como eu falei no outro vídeo, eu já pedalei por uma estrada e tinha um touro do lado da cerca da estrada, ele me viu, ele veio correndo atrás de mim, do lado da cerca. Se ele passa aquela cerca, ele ia me esculhambar, me atropelar no meio da estrada lá. Agora, eu sou responsável também, porque eu estou andando numa estrada, o boi lá pulou a cerca, arrebentou, não sei, me atropela na estrada, e eu sou responsável? Porque eu estou andando numa estrada. Eu acho isso, meu, olha, me irrita tanto, cara. Eu sou um cara super calmo. Eu me considero um cara calmo até demais. Mas esse tipo de coisa consegue me tirar do sério. Eu vi uns comentários aqui no Facebook, principalmente. Ô, saudade que eu tenho do Orkut, viu, meu? Puta, esse Facebook, ó. Acho que já deu também essa porcaria. Que você denuncia uma coisa. Eu já fiz várias denúncias lá de propaganda falsa, envolvendo até doença. E a resposta que eu tenho é que não vamos tirar do ar porque não viola nada. Então vá pro inferno também esse Facebook também. E nessa merda aqui desse Facebook eu tô vendo alguns comentários de pessoas falando tanta besteira dessa menina que chega a dar nojo. Eu não vou nem citar nomes, porque eu não sei se isso aqui é fake, porque tem muita gente que adora postar no Facebook também, e ou dar uma de machão, ou falar as coisas que ele teria vontade de falar, mas não tem, mas ele esconde atrás do fake, porque ele não é macho o suficiente para dar a cara a tapa e falar isso que ele acha das coisas aí. Então, nem dá para comentar muito no Facebook dessas pessoas que realmente irrita. Por isso que acho que eu vou parar um pouco de até usar esse Facebook, porque você não sabe, essas pessoas que falam essas merdas não são nem confiáveis. Então eu não vou nem citar nome, porque não adianta nada você citar nome. Ó, teve um aqui, acho que é mulher, sei lá. Ela diz que estão culpando as autoridades, a responsabilidade foi exclusiva dela, que se submeteu a esse risco em busca de adrenalina. Pô, então ela não pode sair de casa? Eu volto a dizer, tudo bem, ela sabia, qualquer lugar, como eu disse, tem riscos. Só que ela pagou por esse pacote para uma empresa e não deve ter sido barato para poder fazer esse passeio. E ela estava acompanhada de um guia só. Um lugar que o pessoal fala que é perigosíssimo. Que ela foi culpada por ir num lugar perigosíssimo daquele, como se andar aqui no centro de São Paulo não fosse perigoso. Com a companhia de um guia e sem nenhum material básico para fazer bosta nenhuma. E pior, segundo o que foi falado aí por todo mundo que estava participando desse evento, acho que ela estava cansada e ela pediu pro guia se ela podia descansar um pouco, ela não estava aguentando andar. Ou seja, ninguém sabe se aquele dia ela podia não estar bem. Aquele dia ela podia não estar muito legal.
Quem fez trilha longa sabe o quanto é cansativo demais. Pô, eu fiz uma trilha, onde que foi? Nas Agulhas Negras, não chega nem aos pés de dificuldade dessa trilha aí do vulcão. E mesmo assim, teve lugares ali que nós tivemos que escalaminhar em pedras. E o rapaz que eu fiz, um amigo meu, e ele ficava do lado ali. Ele ficava do lado. Te acompanhando para você não escorregar, alguma coisa assim. Ele ficava na parte da frente, a esposa dele ficava na retaguarda. Para você ver o cuidado que eles tinham. Numa trilha que nem é tão perigosa como essa aí do vulcão. Agora, nessa trilha aí, ela pagou por um passeio. A partir do momento que ela pagou, essa empresa, a empresa tem sim responsabilidade da menina. Porque ela fez o passeio, a confiança de que ela estaria sendo guiada por pessoas experientes e que saberiam agir em caso de dificuldade. Mas o que aconteceu? O guia disse que não abandonou ela. Ele pediu para ela sentar ali, ficar sentada uns 10, 15 minutos, que eles seguiriam em frente do grupo e depois ela acompanhava. Eu vou perguntar de novo. Esse guia, ele tinha tanta certeza que ela não podia não estar bem e que ela ia ficar sentada ali e não ia conseguir acompanhar o grupo depois. E depois ele fala que depois de meia hora, ele viu que ela não acompanhou, meia hora, ele viu que ela não estava junto deles lá, aí que ele voltou para saber o que estava acontecendo. Meia hora. Olha, eu penso assim, cara. Eu sou a seguinte opinião: ninguém fica para trás. Ninguém. Teve um outro Zé Mané aqui que falou que o guia não é babá, que ele tinha uma equipe para conduzir, outras pessoas para conduzir, que ele não era babá para ficar levando ela pela mão. E ela não era fazia parte das pessoas que tinham que conduzir, ou é separado? Esse aqui tem preferência, esse aqui não tem. Ela não fazia parte do grupo? E não é questão de ser babá ou não, é questão de ser profissional. Para mim, esse guia foi um responsável, essa empresa foi uma responsável. Porque então, se o local é tão perigoso assim, como as pessoas dizem que, a ponto de estão culpando ela por ir fazer trilha nesse lugar, por que então a empresa não disponibiliza pelo menos um guia para acompanhar e um guia que ficasse na retaguarda, que poderia ter ficado com ela lá, fazendo companhia para ela, enquanto ela descansava, depois auxiliava ela a acompanhar os outros lá? Mas não, ela ficou sozinha, num lugar totalmente inóspito, sozinha, sem saber se ela estava bem ou não. Quem garante que se ela não levantou, tentou acompanhar a turma, já até para não distanciar muito, deu alguma tontura nela, caiu a pressão dela, e ela ficou meio às 11 e acabou escorregando e caindo lá. Porque eu acho que em estado normal, uma pessoa não ia cair do nada. A outra aqui, ó, disse, e o engraçado é que a maioria das pessoas que eu vejo aqui criticando a menina são mulheres que acho que deveriam apoiar a menina. Ela foi deixada para trás. E não é isso que eu tô vendo. Teve uma outra mulher aqui que falou aqui, ó, não é culpa do guia. Ela fez escolhas de estar em um lugar como este, então não vem jogar a culpa nas outras pessoas porque ela escolheu estar lá. Sim, ela escolheu estar lá. Por quê? Porque ela comprou um pacote do passeio achando que estaria, de certa forma, protegida por um guia experiente, que conhecia o lugar e que saberia agir em algum momento de difícil como este. Mas não foi o que aconteceu. Ouço aqui falando que tanto lugar no Rio de Janeiro lindo para ela conhecer, ela vai nesse lugar. Ela já era do Rio, quem garante que ela já não conhecia o Rio de cabo a rabo? E outra coisa, você quer também lugar mais perigoso do que os grandes centros? Rio, São Paulo, seja lá onde for? Eu não vejo as pessoas falarem que o cara que foi comprar um pão na padaria um tiroteio, não sei do que lá, entre gangue e polícia, entre milicianos, sei lá, acertou a pessoa. Não vejo a pessoa falar assim, foi na padaria porque quis. Ela sabia onde ela morava. Eu acho que a partir do momento, mais uma vez, que a pessoa ela compra um pacote de alguma coisa, ela espera que no mínimo tenha um básico. Se acontecer algum imprevisto, como aconteceu,
de ter um mínimo de coisa para fazer. É de se pensar. O segundo maior vulcão da Indonésia. Um local que é sabido que existe turismo ali, o pessoal vai para lá fazer turismo, e eles não têm uma estrutura básica para isso. Pô, será que é difícil para o governo lá investir? Tudo bem, porque o helicóptero não pode subir e não sei o que é perigoso. Tudo bem, realmente. Mas não dá um helicóptero? Faz outra coisa. Coloca lá gancho ali no terreno até achar um lugar que fique firme para poder, em caso de emergência, o pessoal descer com rapel. Porque eles não têm drones ali especializados em pequenas cargas para pelo menos que tivesse levado alguma coisa, água, comida para a menina, para tentar manter ela viva. Nada. O drone que filmou ela ali foi drone de turista. Aquele drone pequenininho, que não dá para fazer nada. E você vê pelo drone que ela estava viva, mas a impressão que eu tive ali, quando eu vi a imagem dela, tadinha, parecia que ela estava desnorteada, parecia que ela estava mexendo assim numa pochete, uma coisa assim, mas parecia que ela estava fazendo as coisas assim, aleatórias, tanto que tem uma hora que ela dá aquela caída assim e volta. Você vê que ela estava viva, mas ela estava debilitada. E o pessoal fica, não, se melhorar o tempo eu vou, não sei o quê. O governo brasileiro também é outro também que, ao invés de apertar lá o governo da Indonésia, não, faz alguma coisa, sei lá, faz o que não pode. Tudo bem, o governo brasileiro não vai invadir a Indonésia para fazer o serviço lá que era obrigação deles, mas também não devia ficar com esse negócio aí, vamos esperar sentado e ver o que eles vão fazer. Nem que o governo deveria, não esperar a Indonésia pedir a ajuda, no caso, né, como muitos já me falaram, que a Indonésia teria que pedir ajuda, no caso, se o governo brasileiro quisesse mandar alguma equipe para lá. Eu acho que o governo deveria antecipar e falar, eu tenho uma equipe que é especializada assim, assim, assado. Mesmo que não tenha experiência com vulcão. Mas eu duvido que o bombeiro aqui do Brasil não daria um jeito de chegar na menina lá, mesmo com equipamento precário. Nem que fosse emendando uma corda na outra até chegar lá. Chega lá, amarra a menina, amarra numa maca cesto e o pessoal puxa, vamos embora. Mas parece que nem corda tinha o local lá, nem corda para chegar tinha. E eu falando em drone aqui, sendo que nem corda eles tinham. Um local que todo mundo fala que é perigoso, que é isso, que é isso, que é aquilo, e não tem nada. Ainda vem as pessoas e colocam a culpa na menina. Que a menina estava num local perigoso e ela era responsável por estar lá. Foi como eu falei no outro vídeo. Quando a coisa acontece, você pode estar na sua casa. Você pode estar lavando o banheiro da sua casa, escorregar, bater a cabeça na privada e puf, acabou. Agora você é responsável por estar lavando o banheiro quando todo mundo sabe que lavar banheiro é uma coisa perigosa. Ainda mais perto de uma privada que quem já se cortou com aquele material, eu já me cortei, sabe como aquilo ali é perigoso. Olha, essas coisas me revoltam demais. Parece que o sofrimento não para por aí, né? Aí ficou nesse lenga-lenga até que um montanhista lá da Indonésia, acho que o nome dele é Agan, ele sozinho, ele montou a equipe dele, foi lá e desceu. Ele passou a noite do lado do corpo da menina e poderia ter morrido também. Ele passou a noite do lado do corpo da menina porque ele não teve como subir. Aí no outro dia ele levou de volta. Aí depois que ele levou, todo mundo se interessou, né? Aí dava para fazer. E o Agan, ele já está sendo considerado um herói no Brasil. E, é um cara que, eu tenho que tirar o chapéu para ele. E parece que o sofrimento não para por aí, né? Porque depois parece que o governo brasileiro disse que não poderia arcar com as despesas para trazer o corpo para o Brasil. Porque segundo a lei tal, não sei o que lá tal, não há orçamento previsto para isso. Beleza, tá na lei, né? Tem que respeitar a lei. Mas como diria o velho Paul Watson, não é porque está na lei que é moralmente justo. Até pouco tempo atrás aí, ter escravos estava dentro da lei, né? É justo. E é engraçado que o governo ele tem orçamento um monte de besteira aí. Um monte de bobagem aí. Mas uma coisa desse tipo aí, que não foi... Tudo bem, é claro que não vai pegar todo o caso de brasileiro que falece no exterior e, vamos trazer para cá. Não estou falando desse caso. O problema desse caso aí é que, para mim, e acho que para muita gente,
não foi um caso comum, porque houve negligência sim do governo da Indonésia. Claro que houve. Então era um caso que merecia uma atenção especial. A menina ela ficou 4 dias. 4 dias. Vai saber se ela já não estava vindo de um quadro que ela não estava bem. Associada ela caía ainda. Com certeza deve ter se machucado. E juntando tudo isso, 4 dias sem beber e sem se alimentar, fora o frio à noite. Eu acho que o governo ele deveria ter, no mínimo, apertado o governo da Indonésia, como ele fez quando o outro brasileiro que foi condenado à morte lá, por tráfico de drogas, que eu lembro bem que o governo apelou várias vezes para o governo da Indonésia, ter o senso humanitário de não executar o brasileiro, e o governo da Indonésia nem quis saber, executou. Agora nesse caso aí, estamos acompanhando. Tá aí, ó, acompanhou, ficou acompanhando e deu no que deu. E agora diz que não iria fazer arcar com os custos do traslado, sendo que, mais uma vez eu digo, não foi uma coisa assim normal, não que toda morte, nenhuma morte normal, mas o que aconteceu com ela para mim foi negligência, do governo da Indonésia, dessa empresa aí, que ganha dinheiro aí, e não deve ser pouco, levando turistas lá para fazer turismo em volta do vulcão lá. Então acho que ele merecia uma atenção diferenciada pro caso dela. Quem, aliás, inundou as redes sociais do governo da Indonésia foi o povo brasileiro. Ele fez muito mais do que o governo em si, assim, nesse sentido. Apertando o governo da Indonésia, tudo bem, o cara ele pode cagar e andar, como ele fez. Mas pelo menos mostra que não ficou sentado esperando um milagre cair do céu. E agora parece que depois desse embrolho todo aí, o jogador, o Alexandre Pato, ele se comprometeu a arcar com os custos do translado da menina pro Brasil. Porque, ó, imagina a situação desse pai. Perdeu a filha. Eu não sei se ele é rico, se ele é pobre, a situação dele. Mas imagina, além dele perder a filha, a dor de cabeça de arcar com tudo, que não deve ser barato também. Mas parece que o Alexandre Pato, ele se dispôs a arcar com o translado da menina, para pelo menos aliviar um pouco para a família dela. Aí depois disso, me parece aí, eu preciso checar mesmo se é verdade, nem vou bater o martelo, mas parece que o prefeito de Niterói também disse que vai arcar com o translado. E agora o Lula também disse que também vai arcar com o translado da menina. Então são 3 agora, né? Precisa ver quem que vai mesmo fazer isso aí. O Alexandre Pato, louvável a atitude dele. Alguns podem até falar, o cara é rico, ele pode. Sim, ele é rico, mas ele ficou rico por um talento próprio que ele tinha, que era jogar futebol. Ele está usando o dinheiro para uma coisa boa. Está saindo do bolso dele, já que tanto o prefeito de Niterói como o do governo do Brasil, se arcar, não vai sair do bolso deles. E o que deixa triste é esse descaso aí do governo da Indonésia, que eu achei... Olha, eu tô com muita bronca desse governo da Indonésia, muita bronca mesmo. Esse não tem competência para gerir um parque. Até eu vi um pessoal aí tentando meio que defender, né, o atraso no resgate da menina, que o local é de difícil acesso, eu sei que é, e que ali não é bem um parque, é um local que tem um vulcão ativo e que as pessoas vão. Pô, então a Indonésia ela não tem soberania no território dela, por que ela não proíbe então o pessoal de ir para lá? Se é tão assim perigoso e se realmente não é um parque aquilo, como é que são vendidos pacotes e as pessoas vão para lá para fazer turismo no vulcão, que é tão perigoso assim? Eu sei que no final, o Agan, que é o alpinista da Indonésia lá, o Alexandre Pato, por exemplo, que foi o primeiro que pelo menos eu vi que se dispôs a arcar com os custos, esses dois fizeram muito mais que os 2 governos juntos. Você quer saber? É a minha opinião. Mas acho que eu vou até parar
de olhar os comentários de algumas pessoas que, como eu disse, a pessoa lá na puta que pariu consegue te tirar do sério aqui na sala da minha casa, com comentários imbecis, como o que ele falou. Eu poderia aqui dar 1000 exemplos do que já aconteceu comigo, nem se compara, claro, com isso que ela passou no vulcão. Ali é uma coisa surreal. Mas o que aconteceu comigo aqui, em trilhas que eu participo não, que eu faço, eu vou dar até um exemplo rápido aqui. Eu gosto de pedalar em trilhas em estradinha de terra, bem longe do asfalto, bem longe da cidade. Gosto de ir longe de tudo, gosto de ficar no meio do mato. O perigo de encontrar uma onça é maior do que dar de encontro com a carreta. Só que, uma vez eu estava descendo uma estradinha de terra, que é uma estradinha curta, era as duas mãos, só que era curtinha. Então um carro, para passar pelo outro, ele ia passar e tinha que diminuir para o outro passar meio que raspando. Então não é estrada para você sair apostando corrida. E eu tô descendo com a bicicleta e contente porque já estava mais ou menos 2, 3 horas de passeio. Eu só tinha encontrado animais, bichinhos, né, coatis, passeando tudo. Eu não tinha feito um encontro com um ser humano. Eu estava até contente até. Eu falei, que passeio gostoso, aquele silêncio todo. Até que eu tô descendo essa estradinha e lá embaixo eu observo uma picape subindo e deu pra ver que estava subindo a 1000 por hora. Eu tava na descida e ele subindo a 1000 por hora, a poeira atrás, você não via mais nada da estrada. Eu falei, caramba, eu até freiei a bicicleta assim. Eu não tava tão rápido, mas eu freiei. Só deu tempo de eu encostar num barranco, porque não tinha acostamento, não tinha um lugar para me esconder, era um barranco. Eu só encostei no barranco assim, o cara passou numa velocidade, eu te juro, se ele não passou por mim a uns 90 ou 100 por hora, eu não digo nada. Eu só encostei no barranco, ele passou a 1000 do meu lado assim, ó. O cara lá, louco assim, e só pedra voando em mim lá, da tração das rodas, lá pedra, poeira, terra, tudo na minha cara. Eu fiquei olhando, a minha vontade era ter xingado o cara, tudo quanto é nome. Mas eu fiquei quieto, falei, não vale a pena, eu vou embora. Não aconteceu nada comigo, eu vou embora. Vai também com esse cara aí, essa pressa toda, pra chegar em casa e ver se pega o sócio ainda na cama, né? Antes do cara pular pela janela. Vai ver, é essa a pressa dele. Então, eu larguei mão e fui embora. E fui embora pensando, falei, eu tava num lugar praticamente deserto, onde eu achava que não ia ter problema nenhum. E o único momento que eu tive problema foi quando encontrei um bendito de um ser humano no caminho. Eu espero nem ter que fazer outro vídeo sobre esse assunto que para mim foi triste demais. Ainda mais que eu sou uma pessoa que adoro fazer trilhas, eu tô afastado um tempo aí, já falei por causa de uns problemas que eu tô tendo aí. Mas eu quero voltar a fazer minhas trilhas, vou voltar a fazer, tem um monte já na cabeça. E ver uma pessoa, essa menina que não estava fazendo mal para ninguém, não estava prejudicando ninguém, ela estava querendo apenas viver. Foi o que ela fez até o último momento da sua vida, né? É aproveitar a vida. E o triste é você ver pessoas que, ao invés de dar palavras de apoio, culpa a vítima. É a mesma coisa de você culpar uma mulher por ela ser você já sabe, né? Eu tenho certeza que essas mesmas pessoas, principalmente as mulheres aqui, hein, que falaram esse tipo de merda da menina, culpando ela pelo que aconteceu, se acontecer casos como esse que eu acabei de falar, elas vão ficar indignadas e vão ficar do lado da moça. Errado? Não tá errado. O problema é você apoiar uma coisa que está mais perto do que pode acontecer com você e menosprezar uma coisa parecida que está longe de acontecer com você porque você não faz trilha, você não faz nada. Pensa nisso aí antes de falar besteira. Beleza? Valeu.